Nós que defendemos outra fé, nós que consideramos a democracia não só como uma forma degenerada da organização política, mas como uma forma decadente e diminuída da humanidade, que ela reduz à mediocridade. Onde colocaremos nossa esperança? O que Nietzsche quer dizer com isso? Por que dizer que a democracia reduz a humanidade à mediocridade? Ora, a ideia básica da democracia é que somos todos iguais. Se todos podem votar e cada voto tem o mesmo peso, se todos têm o mesmo direito, a mesma opinião, se consideramos que existe uma igualdade, devemos então nos perguntar se somos realmente todos iguais. Para Nietzsche, essa afirmação é ridícula. Afinal, não existe absolutamente nada no mundo que seja igual. Nada. Você pode votar. Você pode votar. Então é isso que faz uma democracia ser uma democracia. Você pode votar, porque então você pode decidir quem são os seus líderes. Próxima eleição para presidente. Quem vão ser os candidatos? Bolsonaro, talvez de novo, o Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck, o PT vai ser o Haddad. Então a gente pensou aí 5, 6 nomes de quem a gente já sabe quem vão ser os presidentes, os candidatos, a gente já sabe qual vai se dar melhor, qual que tem realmente chance, qual que não tem, qual que vai para o segundo turno, entre quem vai ser a disputa, os 2, 3 que podem brigar. Então no país de cacetadas de milhões de pessoas, já tem 5 pessoas que a gente sabe quem vão ser os candidatos a presidente. Isso quer dizer que a gente pode votar, que a gente pode escolher entre essas 5, né? Porque você pensa no Brasil, por exemplo. Quando no Brasil se comemora, ou pelo menos se lembra, qual que é a data que marca no Brasil o fim da ditadura? Você sabe responder? Não sabe? Eu também não sei. E a gente não sabe responder porque essa data não existe. Porque não existe no Brasil uma data que marca esse fim. Porra, uma ditadura que nem a gente viveu aqui, sangrenta, que um monte de gente morreu, foi assassinada, torturada. Como é que não existe uma data onde é um feriado nacional, todo mundo sai pra rua, fazendo tipo um carnaval, pra dizer assim, nunca mais vai ter uma ditadura dessa no Brasil? E não existe. Não existe porque a ditadura no Brasil nunca acabou de verdade. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, né, galera? Então tem que comer a capim mesmo, hein? It's pure ideology. Essa mesma frase é título do primeiro capítulo do livro Capitalist Realism, do escritor inglês Mark Fisher. Nesse livro, Mark Fisher fala de um conceito muito interessante que é o realismo capitalista. O realismo capitalista é essa ideia que paira no ar, essa lei não escrita, de que o capitalismo é a única forma possível de organização humana, de que seria algo como que biológico ou natural, que qualquer outra possibilidade não deve ser nem mais levada em consideração, já está resolvido. É assim mesmo que a gente vive. É da nossa natureza. É mais fácil acabar o mundo com uma guerra, um terremoto, um meteoro, uma pandemia, do que acabar com o capitalismo. Sabe que no começo dos anos 90, quando caiu o Muro de Berlim, a União Soviética caiu, Margaret Thatcher no poder, ela tinha um slogan que era o There is no alternative. Que a ideia era que o mundo tinha mudado agora, os regimes socialistas tinham desaparecido e que agora não havia mais alternativa, que a única possibilidade futura era o mundo se render ao liberalismo, ao neoliberalismo que nascia. Um economista americano chamado Francis Fukuyama, ele lança um livro chamado O Fim da História, onde ele diz que com a ascensão do neoliberalismo como a grande força motora da economia mundial, teria chegado o fim da história. E ele fala isso porque alguns autores, como o próprio Marx falava, e até Hegel,
que o que move a história da humanidade, da sociedade, dos homens, é a sua luta de classes. Sem entrar em muitos detalhes teóricos, mas se você olhar toda a história registrada nos livros de história, é isso, né? A história de como as contradições entre as classes sociais de cada sociedade entravam em conflito, e isso ia fazendo as sociedades darem passos de construção da sua própria história. E Francis Fukuyama dizia que com a ascensão do neoliberalismo, essa luta eficaz terminaria, porque finalmente o ser humano teria encontrado um modo de equilíbrio social, onde agora todo mundo poderia realizar seus sonhos, e a luta de classes acabaria, e com isso acabaria também a história. Hobbes, em um Leviatã, de 1651, escrevendo sobre o nascimento do Estado moderno, diz que o único motivo da existência do Estado, a razão pela qual os indivíduos abrem mão de praticamente todas as suas liberdades individuais, o único pretexto pelo qual você e eu aceitemos que alguém nos diga como viver em cada mínimo detalhe, é em troca de segurança. O Estado serve para nos garantir a segurança de não sermos violentamente mortos pelo nosso vizinho. Nada mais que isso. Se o Estado falha nessa missão, já não temos mais também necessidade de cumprirmos o nosso lado do acordo e nem nos submetermos a nada. Voltamos a viver na barbárie. E por essa perspectiva de mediocridade, a gente mede a nossa própria democracia. Porque a gente fala, a gente não é grande coisa, mas também não é que nem lá Cuba, né? Não é que nem Venezuela. Na China, meu Deus, na China os caras não podem fazer nenhuma, lá uma merda. Você sabe, você se baseia a qualidade da sua configuração social pelo que você acha que é pior que você. Porque lá para cima você também não acha que a gente vai chegar. Realmente o bom era se a gente pudesse ter igualdade, todo mundo ganhar o dinheiro parecido, ter direito à alimentação, à casa, todo mundo ficar de boa. Não, isso nem você acha que é possível chegar, porque te disseram que isso só é possível no céu. Porque paraíso, as pessoas se dando realmente bem, não, isso é lá no céu, amigo. Aqui na terra, o esquema é ficar pianinho enquanto te metem a sola na cabeça. Vivemos em contradição, como escreve Alain Badiou. Um estado de coisas brutal, profundamente desigual, onde toda existência é avaliada apenas em termos de dinheiro, nos é apresentada como ideal. Para justificar seu conservadorismo, os partidários da ordem estabelecida não podem realmente chamá-la de ideal ou maravilhosa. Então, eles decidiram dizer que todo o resto é horrível. Claro, eles dizem, podemos não viver em uma condição de bondade perfeita, mas temos sorte de não vivermos em uma condição de maldade. Nossa democracia não é perfeita, mas é melhor do que as ditaduras sangrentas. O capitalismo é injusto, mas não é criminoso como o stalinismo. Deixamos milhões de africanos morrerem de AIDS, mas não fazemos declarações nacionalistas, racistas, como Milosevic. Matamos iraquianos com nossos aviões, mas não cortamos suas gargantas com facões, como em Ruanda e etc. A sensação aqui parece com a perspectiva deflacionária de uma pessoa com depressão, ao acreditar que qualquer estado positivo, qualquer esperança, qualquer mínima felicidade é uma ilusão perigosa. O futuro está cancelado. Estamos presos a um sistema que nos acorrenta ao passado e que suga nossas forças a ponto de não vermos mais o novo no horizonte. Nossos olhos estão grudados na timeline ansiosa do presente, revisitando constantemente o passado armazenado em nuvens infinitas, a um clique de distância. Parece ter muito mais para conectar oprimidos e opressores do que para separar. Eventualmente o patrão até convida os funcionários para um churrasco de fim de ano, almoçam juntos, bebem bastante e todos ganham uma cesta de Natal. Ele faz um discurso dizendo que estamos todos no mesmo barco, cantam evidências juntos no karaokê, todos riem. Somos mais amigos do que parece, somos quase iguais. Ideologia cega e impede de percebermos onde mora o inimigo. Ou pior, nos diz que na verdade nem existem inimigos, que é cada um por si num jogo totalmente justo, que se eu quiser resolver a minha vida, eu que visto a minha máscara em mim e nos meus filhos, e vida que segue. Com muito trabalho eu chego lá, custe o que custar. Quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui.
Me dá essa voz. Por vezes, criarão estratégias para oferecer ao trabalhador participação nos lucros da empresa, darão prêmios por produtividade, dirão que ele é parte de uma família que está ajudando a realizar sonhos, a construir um mundo melhor, oferecerão mesa de ping-pong, puffs, chopp artesanal, palestras motivacionais para você reprogramar seu mindset, happy hours, festa da firma, cesta de Natal, karaokê, sorteio de pacote de férias para CVC, missão, visão, plano odontológico. Não te chamarão de empregado, mas sim de colaborador. O chefe não é bem um chefe. Ele usa roupas descoladas, tem uma barba grande, fuma maconha. Você não precisa de uma carteira de trabalho assinada. Isso é para os fracos, para os ignorantes da construção civil. Você é mais. Você pode mais. Você é um empreendedor. Você é a sua própria empresa. Acredite. Programe o seu cérebro. Mas nada disso para acabar com o conflito, com a desigualdade ou com a opressão. Não. É tão somente para anestesiar as partes, para que a luta fique escondida, camuflada. Tudo isso para que você esqueça que no fundo não jogamos no mesmo time, não sentamos à mesma mesa. Para que você acredite que lucro e renda pode sim ser amigos, até irmãos. Aos domingos, burgueses e proletários vão na mesma igreja, onde aprende que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que viver uma vida de exploração não chega a ser um problema tão grande, já que os humilhados um dia serão exaltados. Hoje em dia, ambos concordam que mulheres devem ter salários melhores, que gays podem casar, que esse negócio de racismo não tá com nada. Aliás, hoje, se uma empresa não repetir esse discurso, está fadada à falência. No fim das contas, os dois lados concordam com quase tudo. Mas que tudo é esse? Tudo que for preciso para se manter a questão mais importante em silêncio. Nosso casamento é uma fraude, uma enganação. E talvez agora seja a hora de falar de Marx. Marx dirá que a sociedade é dividida em duas partes. A parte que nós vemos, onde está tudo que você consegue perceber com seus olhos e sentidos, desde a igreja, o direito, a moral, a imprensa, a arte, a família, o que mais você quiser pensar, inclusive presidentes, prefeitos, eleições, vereadores. Isso é o que ele chamava de superestrutura. A superestrutura é o que podemos ver da sociedade, mas ela não é como ela é por ela mesma. A superestrutura é o que é por conta de algo que não vemos, que é a infraestrutura da sociedade. Assim como a consciência é um subproduto do subconsciente, a superestrutura é um subproduto da infraestrutura. Na infraestrutura está a base, a matriz, o DNA de como a superestrutura vai funcionar. E nessa infraestrutura estão as bases econômicas da sociedade. A economia, as formas de produção, as relações de produção e as relações de trabalho. No caso do capitalismo, a noção de mais-valia, de propriedade privada, a exploração da força de trabalho e assim por diante. Ou seja, para Marx, tudo que você vê na sociedade é reflexo de algo que você não vê. Tudo que você vê em uma sociedade capitalista, seja a Anitta, o Padre Fábio de Mello, o Big Brother, o Sérgio Moro, o Bolsonaro, sua mãe, seu professor, seu patrão ou seu empregado, tudo é como é por conta das relações econômicas que formam a base da nossa sociedade. Sendo assim, poderíamos dizer que eleições, a ideia de mudar e renovar as lideranças do país, não vai fazer diferença nenhuma enquanto não mudarmos, na verdade, as bases da infraestrutura. Que tudo vai continuar sendo um grande teatro onde fingimos nos importar e tentar mudar qualquer coisa, sendo que nada vai nunca mudar de verdade, tudo vai continuar sendo regido pelas mesmas forças que simplesmente mantêm as coisas exatamente como são. A sociedade só vai mudar de verdade quando mudarem as relações econômicas, quando mudar a infraestrutura. Mas e como mudar a infraestrutura? Como alterar as bases econômicas de uma sociedade?
Nesse sentido, se você parar para pensar, a linguagem é o que faz a sociedade ser o que ela é. É o que faz a gente ver ou não ver as coisas que importam ou não importam. Mais do que isso, é no campo da linguagem que pode-se mudar uma sociedade de dentro para fora. É trazendo as questões que realmente importam para o debate público que essas questões passam a existir. Quando no mundo, por exemplo, se imaginou as pessoas discutindo pronomes neutros, faz sentido essa discussão? Não faz? Sim, não, talvez. O tempo vai dizer, mas inevitavelmente já sabemos agora que existe aqui algum tipo de ruído que antes mesmo a gente nem podia perceber, nem se dava conta. A linguagem é sim uma forma de alterar as ficções que organizam a nossa sociedade. Já que, como a própria Bíblia diz, no princípio era o verbo, e do verbo tudo se fez. No princípio é a linguagem, e a partir dela tudo se forma. Até porque você pode achar que a mídia, o entretenimento, a TV, o cinema ou a internet não são nada demais, que não tem esse poder todo de alterar a sociedade como ela é. Mas talvez porque também ainda esteja invisível aos seus olhos de que o mundo todo hoje é uma grande tribo, olhando para uma tela de computador, como se estivesse olhando para um Deus, esperando a próxima ordem para saber como se vestir, como se divertir, o que comer, sobre o que conversar ou sobre como viver. Mas diferente de um Deus transcendente e que decide o que quer sem perguntar a nossa opinião, o Deus da mídia é um que podemos de alguma forma reprogramar ou pelo menos minimamente hackear, como a serpente do paraíso que hackeou o acesso ao bem e ao mal, ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os humanos controlam o mundo pois vivem em uma realidade dupla. Os animais veem uma realidade objetiva, rios, árvores, frutas, pedras. Nós também, obviamente, vivemos em uma realidade objetiva, mas ao longo dos séculos criamos para nós mesmos como que uma segunda camada de realidade, uma realidade fictícia, feita de entidades fictícias, com nações, estados, deuses, dinheiros, empresas. E o mais incrível é que, conforme o tempo foi passando, essas entidades ficcionais se tornaram mais importantes e mais poderosas do que as objetivas. Hoje, as maiores forças do mundo são as que controlam essa realidade virtual. Inclusive, hoje, a sobrevivência da realidade objetiva, como a natureza, os rios, as árvores, as florestas, depende dos desejos de entidades fictícias, como o Ministério do Meio Ambiente, um presidente, a ONU, o Banco Mundial, entidades que existem apenas na nossa imaginação, mas que alteram a nossa realidade objetiva. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário aí embaixo. Dá uma olhadinha na nossa linha de camisetas do canal, parceria com a Coroa, vou deixar o link aqui pra você dar uma olhadinha. Se você gosta desse canal, você pode apoiar a gente, ser um apoiador financeiro da nossa campanha de financiamento coletivo pelo Apoia-se, vou deixar o link também aqui pra você dar uma olhadinha. E se você quiser só fazer uma doação aleatória para esse canal, para nos ajudar também, a gente tem agora uma chave do Pix, para você poder fazer uma colaboração pra gente. A chave vai estar escrita certinho aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha ali, se você gostou, deixa ali a sua moedinha, vou passar um chapéuzinho pra galera, porque é isso que faz esse canal conseguir se manter acontecendo. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo, mas antes preciso mandar um abraço pros apoiadores desse canal. Então vamos fazer isso agora. Thank you.